E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada mais curta ontem, né? Foram apenas 5 jogos, tivemos apenas 5 jogos rolando no domingo. Então não vou nem perder muito tempo, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante. E se puder, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar demais, né? Ajuda muito no crescimento do projeto. Então, se inscreve se você puder e quiser. Fechou? Vamos começar o vídeo falando sobre a entregada do San Antonio Spurs. Meu amigo, impressionante como o Spurs entregou o jogo de ontem contra o Toronto Raptors. Toronto ganhou por 123-116, mesmo chegando a perder por mais de 20 pontos, cara. Toronto chegou a ficar mais de 20 pontos atrás no placar e ainda assim conseguiu buscar a virada na prorrogação, velho. Impressionante a virada do Toronto e mais impressionante ainda a forma como o Spurs entregou esse jogo de bandeja pro Toronto Raptors. Ó, no primeiro quarto, o Toronto começou melhor, né? Toronto começou melhor o jogo, Schroeder, OG, né, lideraram uma run de 7-2 nos primeiros minutos, só que o Spurs conseguiu responder. Keldon Johnson criou bem ali na média distância, achou bons arremessos, né? O próprio Wembanyama também apareceu bem, inclusive o Wembanyama conseguiu uma jogada de 4 pontos que foi uma coisa linda, né, matou a bolaça de 3, sofreu a falta, foi para o lance livre, conseguiu também uma boa dunk ali na reta final do primeiro quarto. O Spurs chegou a abrir 9 no primeiro quarto, só que ali na reta final, Toronto com o Scottie Barnes, com o próprio Giannunobi, conseguiu cortar a diferença para apenas 4. Só que aí no segundo quarto não teve jeito, cara. O Spurs deitou e rolou no segundo quarto. A defesa do Spurs fez um excelente trabalho, forçou turnover, contestou muito bem os arremessos do Toronto, né? O Spurs capitalizou bem em cima dos arremessos errados do Toronto Raptors, transição ofensiva muito veloz, agressiva, e o Spurs conseguiu abrir uma vantagem de mais de 20 pontos no segundo quarto. Só que ali no finalzinho, o Toronto conseguiu cortar um pouquinho e foi pro intervalo com prejuízo de apenas, entre aspas, né, 19 pontos. Mas assim, o Spurs dominou totalmente o segundo quarto. No terceiro quarto, o Toronto conseguiu reagir ali nos primeiros minutos, né, encaixou bons contra-ataques e cortou a diferença para 15, só que o Spurs conseguiu voltar a abrir 20 de vantagem, conseguiu sustentar esses 20 pontos durante um tempinho, só que ali no finalzinho, Toronto cortou de novo para 15 pontos. Só que a impressão que dava era de que o Spurs ia ganhar o jogo de forma até tranquila, porque o Toronto ia lá, cortava a diferença, só que o Spurs conseguia responder. Não era que o Toronto estava pressionando, cortando a diferença e o Spurs estava desesperado. Não. O Toronto ia lá, cortava para 15. Em 2 minutinhos, o Spurs colocava 18, 19 de novo. Então, a impressão era de que tudo ia dar certo para o Spurs. Mas não foi o que aconteceu, né? No quarto período, o Toronto botou uma pressão absurda em cima do Spurs. O Scottie Barnes teve uma produção fantástica no quarto período, né? Nos primeiros minutos, o Toronto diminuiu para 9 pontos e depois de uma bolaça de 3 do Barnes, a diferença caiu para apenas 7, cara. O Spurs até tentou responder, só que o Scottie Barnes estava imparável. E depois que ele meteu uma dunk na cabeça do Jeremy Socan, inclusive, que, cara, não fez absolutamente nada no jogo de ontem. Não conseguiu fazer nada contra o Scottie Barnes e no ataque foi um nulo. Foi um nulo no ataque. Impressionante. Depois dessa dunk que o Scottie Barnes meteu na cabeça do Jeremy Socan, a diferença caiu para apenas 5, cara. O Toronto colocou uma run de 13-4 nos primeiros minutos do quarto período. O Gary Trent, ali por volta dos 5 minutos, matou uma bolaça de 3 e diminuiu para apenas 2 pontos. O Spurs conseguiu responder, conseguiu reagir e abriu 6 depois de boas posses defensivas. Só que faltando 2 minutos para o jogo acabar, o Toronto cortou para apenas uma posse. Faltando 1:18,
O Keldon Johnson matou uma bola de 3 espírita, né? Ele não tinha espaço para arremessar. O Scottie Barnes contestou muito bem o arremesso, só que mesmo assim, a bola ali do Keldon Johnson caiu. O Spurs abriu 5 de vantagem, só que faltando 28 segundos, o Scottie Barnes achou um step back lindo na cara do Keldon Johnson, matou de 3 e empatou a partida. O Pascal Siakam fez uma falta meio duvidosa ali no Keldon Johnson nos últimos segundos. O Keldon Johnson foi para o lance livre e converteu os dois, só que aí, na última posse, o Dennis Schroeder arriscou para 3, errou o arremesso, o Wembanyama conseguiu pegar o rebote, ele estava com a bola nas mãos, só que aí ele acabou se enroscando ali com o Cedi Osman, perdeu o controle da bola, o OG Anunoby pegou o rebote, colocou na cesta e forçou o overtime, meus amigos. Foi uma cagada monumental essa última jogada, viu? Porque se o Wembanyama pega o rebote e pede timeout, acabou o jogo. O Spurs ia matar o jogo ali no lance livre. Mas aí, né, o Cedi Osman, não sei o que ele tava fazendo ali, acabou se enroscando com o Wembanyama, a bola, né, saiu das mãos do Embi e o OG forçou a prorrogação. E na prorrogação, o Toronto Raptors dominou, conseguiu colocar 13-6, né, na prorrogação e garantiu a sua terceira vitória na temporada, campanha 3-4 para o Toronto, e o Spurs agora não tem mais campanha positiva, campanha de 3-3 para San Antonio, e essa derrota foi dura, cara, porque assim, você estar mais de 20 pontos na frente e tomar a virada com direito a uma cagada no final, pô, velho, é duro. É duro. Mas eu vou te falar uma coisa, Popovich tem culpa aí na parada. O Popovich tem culpa nessa derrota. Principalmente porque nos minutos finais ali, no quarto período, na prorrogação, ele desenhou pouquíssimas jogadas para o Wembanyama. O Wembanyama, que era o jogador com mais pontos no clutch time nessa temporada, ele não foi acionado nos momentos decisivos. Não foi acionado. Ele terminou o jogo, o Wembanyama, com 20 pontos, 9 rebotes e 5 blocos. Distribuiu blocos, né? Só que no quarto período, ele só tentou 3 arremessos. Não foi nenhuma vez pro lance livre. Beleza, ele pode, né, não ter aparecido tanto assim, ele pode não ter pedido tanto a bola, só que, pelo amor de Deus, cara, a bola tem que chegar nele. Mesmo ele não pedindo a bola tem que chegar nele. Ele é o jogador com mais pontos marcados no clutch time na temporada. Não faz sentido, no quarto período, ele tentar apenas 3 arremessos. Era pro Popovich ter pedido tempo e falado, galera, vocês estão vendo ali o alienígena de 2,24 ali no garrafão? Sendo marcado por um cara que não tem nem metade do tamanho dele? Tá vendo esse cara? Passa a bola para ele, por favor, e deixa ele pontuar. Porque, pô, não fez sentido. Não fez sentido. Para mim, o Popovich errou em não ter desenhado mais jogadas e não ter chamado mais jogadas pro Wembanyama. E, cara, assim, tomar uma virada dessa não dá, velho. Simplesmente não dá. Sobre o Toronto Raptors, vitória magnífica do Toronto, né? Buscou uma virada espetacular. O Scottie Barnes teve um jogo simplesmente fantástico. Foram 30 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola, 3 blocos. E detalhe, fez 19 pontos entre o quarto e a prorrogação. Entre o quarto período e a prorrogação, ele marcou 19 pontos. Muito decisivo, cara. Muito decisivo. E que começo de temporada do Scottie Barnes, jogando uma barbaridade. OG Anunoby, jogaço do OG, 24 pontos, 7 bolas de 3. Fez um ótimo trabalho defendendo o Wembanyama. Um ótimo trabalho. Gostei demais do que eu vi do OG Anunoby, velho. Gostei demais. E sobre o Spurs, é isso, né, cara? Não dava para ter tomado essa virada. O Wembanyama foi menos acionado do que deveria. Popovich errou, na minha opinião. O Keldon Johnson jogou bem. O Keldon Johnson foi um ponto positivo. Foram 26 pontos para ele. Apareceu bem ali no clutch time. O Malaki Branham substituiu bem o Devin Vassell. Foram 16 pontos com 89% de aproveitamento, né? Teve uma alta eficiência. Só que, infelizmente, esse é um jogo que, cara,
assim, vai ser visto como um jogo totalmente negativo, porque não dá pra elogiar um time que tomou uma virada dessa, que entregou um jogo desse. E aquela última jogada ali do rebote do Embanyama foi, cara, na boa, foi trapalhões aquilo lá. Só faltou o Didi chegando ali com um extintor. Porque, velho, ridículo, ridículo. Esse tipo de jogada não pode acontecer. Não pode acontecer. Phoenix Suns e Detroit Pistons. Phoenix Suns venceu o Pistons sem muita dificuldade, 120-106, né? De novo, o Phoenix não teve Booker e Bill e acabou que o Kevin Durant teve que colocar o time nas costas de novo e conseguiu, né? O Durant teve um jogo espetacular, foram 41 pontos para o Kevin Durant, 4 rebotes, 5 assistências. O Durant se tornou o primeiro jogador a atingir 200 pontos nessa temporada. Realmente é um início muito forte do Kevin Durant. O Eric Gordon ajudou bem o Durant, né? O Eric Gordon apareceu bem com 21 pontos e 8 assistências. E foi assim uma vitória que foi tranquila, né? O Phoenix não praticou o melhor basquete do mundo, mas fez o suficiente para vencer um bom Detroit Pistons, né? O Pistons conseguiu, né, apertar um pouco o Phoenix no segundo tempo, principalmente ali no terceiro quarto, só que por não ter resposta para o Durant, acabou que o Pistons sofreu a sua quinta derrota na temporada. Já o Phoenix chegou à sua terceira vitória, campanha 3-4 para o Phoenix Suns. Eu só quero destacar 2 nomes aqui no Pistons. Ausar Thompson, mais um jogo onde ele impactou de todas as formas possíveis. 14 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 4 roubos de bola e 4 blocos. 4 blocos. Fazia muito tempo que eu não via um wing conseguindo 4 blocos no jogo. Fazia muito tempo, cara. Esse moleque tá jogando demais. Esse moleque tá jogando demais. E outro cara que eu queria destacar é o Sasser, né? O Sasser veio super bem do banco, foram 22 pontos e 4 bolas de 3. Esses dois chamaram a minha atenção no jogo. Obviamente que o Cade, com 26 pontos, foi um destaque, só que ele tijolou tudo que podia e tudo que não podia também no perímetro. Então, não vou destacar tanto o Cade e vou destacar mais o Alsar e o Marcos Sasser. Inclusive, em breve, vai sair um vídeo aqui no canal onde eu vou analisar essa temporada defensiva do Ausar Thompson. O começo dele é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Estou, sim, queimando a minha língua com o Ausar Thompson, porque eu não esperava que ele tivesse um impacto tão grande logo de cara. Então, sim, estou queimando a minha língua com o Ausar Thompson. Dallas e Hornets se enfrentaram e foi um jogo muito bom, tá? Foi um jogo bem divertido, mas quem levou a melhor no final foi o melhor time, né? O Dallas, que tá tendo um ótimo início de temporada, venceu o Charlotte por 124-118. Ó, o Dallas começou bem mal o jogo, né? O primeiro tempo do Dallas foi horroroso, horroroso. Nenhum jogador chegou a 10 pontos no primeiro tempo. Nenhum. O Luka foi horroroso no primeiro tempo. Foram, cara, 2 de 10 no field goal e 0 de 6 para 3 pontos. Luka foi muito mal. E o Hornets, não é que o Hornets foi uma maravilha, mas o Hornets foi melhor, né? O Hayward, o PJ e o Rozier combinaram para 38 pontos. O time conseguiu contra-atacar bem, capitalizou bem em cima dos arremessos errados do Dallas e conseguiu ir para o intervalo vencendo por 12. Vale destacar o primeiro tempo do Lamelo, porque assim, ele teve 2 pontos apenas, só que ele distribuiu 11 assistências sem nenhum turnover. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi mal, porque ele errou todos os arremessos que tentou, basicamente, ele foi bem pra caramba, porque ele gerou muita cesta pro Charlotte. Ele gerou muita cesta, cara. 11 assistências, nenhum turnover. A experiência Lamelo nesse primeiro tempo foi algo interessante, cara. Foi algo interessante. No terceiro quarto, aí o Dallas, né, finalmente resolveu jogar. Né? O Dallas dominou o terceiro quarto, né, conseguiu matar mais bolas, né? O perímetro funcionou bem, dominou os rebotes, dominou totalmente os rebotes e capitalizou bem em cima das tijoladas do Charlotte. O Charlotte, que chutou bem no primeiro tempo,
Foi horroroso no terceiro quarto. 1 de 11 para 3. 1 de 11. E aí o Dallas capitalizou bem em cima disso, contra-atacou bem, botou velocidade na transição e com a parcial de 33-22 assumiu o controle do jogo. No quarto período, o LaMelo fez de tudo. Não, o LaMelo teve um quarto período fantástico com 21 pontos e 5 bolas de 3. Impressionante que o LaMelo fez. Só que do outro lado, o Dallas foi bem melhor no coletivo. Os rebotes fizeram de novo a diferença. E uma coisa que acabou sendo determinante para a vitória do Dallas foi a presença do Grant Williams. O Grant Williams, de novo, apareceu bem nos momentos decisivos, matou 3 ótimas bolas de 3 no quarto período e ele foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Dallas. Dallas começa a temporada 5-1. Esse é o melhor início de temporada do Dallas desde a temporada 2004-2005. Desde a temporada 2004-2005, o Dallas não começava tão bem uma temporada. Realmente surpreendente o início do Dallas, cara. Surpreendente. E venceu sem ter um Luka tão brilhante assim, né? O Luka flertou com triple-double, 23 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, só que, pô, 1 de 9 para 3. Não foi um grande jogo do Luka. Não foi um grande jogo do Luka. Então, mérito do coletivo. Grant Williams, 4 bolas de 3 no jogo, 3 no quarto período. Derek Lively, duplo-duplo para ele, 15 pontos, 14 rebotes, jogou bem. Kyrie Irving, 18 pontos, não pontuou tanto, mas distribuiu 10 assistências. Ele e o Luka combinaram para 19 assistências no jogo. O banco fez ali sua parte, então foi uma vitória coletiva do Dallas. Não foi Luka Sport Clube, não. Foi uma vitória coletiva. Sobre o Hornets, destaque é o LaMelo, né, cara? Triple-double com 30 pontos. 30 pontos para ele, 10 rebotes, 13 assistências e um quarto período mágico. Mas, se sobrou coletivo no Dallas, faltou coletivo no Hornets. No quarto período, foi só o LaMelo que jogou. LaMelo não teve nenhuma ajuda. E aí, né, meu amigo, fica difícil. Fica difícil. Essa foi a quarta derrota do Hornets na temporada. Começo 2-4. E o Dallas, como eu disse, começo 5-1. 5 vitórias, apenas uma derrota para o Mavs. Memphis Grizzlies desencantou e finalmente venceu, né? Depois de 6 derrotas, finalmente o Memphis conseguiu a primeira vitória na temporada, venceu o Blazers por 112-100. Ó, primeiro quarto foi bem equilibrado, né? O Blazers terminou com 2 pontos de vantagem, só que no geral foi um jogo bem pau a pau, nenhuma equipe foi tão superior à outra, só que no segundo quarto, aí, meu amigo, aí as coisas, né, foram diferentes. O Memphis dominou o segundo quarto, a defesa foi muito bem, né? O Memphis conseguiu forçar 9 arremessos errados do Blazers no perímetro, né? Conseguiu forçar 5 turnovers. O JJJ foi muito produtivo, foram 11 pontos para ele e com a parcial de 33-23, o Memphis foi para o intervalo com uma vantagem boa. No terceiro quarto, o Blazers amassou, né? O Blazers teve um volume de jogo fantástico no terceiro quarto. Foram 6 bolas de 3 convertidas, 31 pontos marcados e apenas 19 sofridos. E o Blazers assumiu o controle do jogo. Só que no quarto período, a defesa do Memphis teve um ótimo impacto, limitou o Blazers a apenas 14 pontos marcados. E com uma run de 18-2 nos minutos finais, o Memphis garantiu a sua primeira vitória na temporada. Memphis começa 1-6 e o Blazers acabou sofrendo a sua quarta derrota, campanha 3-4. Destaques da vitória do Grizzlies: Desmond Bane, 30 pontos, 8 rebotes e 5 assistências para ele, mas na minha opinião, o melhor jogador do Memphis na partida foi o JJJ, cara. Jaren Jackson Jr. terminou o jogo com 27 pontos, 7 rebotes, 1 toco e 61% nos arremessos de quadra. JJJ foi eficiente. Você não está ouvindo errado. Ele foi eficiente nos arremessos. Coisa rara de acontecer, mas ontem aconteceu e finalmente o Memphis desencantou na temporada. Vamos ver se agora as coisas deslancham lá em Memphis.
E para fechar, cara, eu vou só passar por cima da vitória do Cleveland contra o Warriors, né? Eu já postei a análise completa desse jogo, então não vou me estender tanto, mas vou aqui só dar alguns pitacos sobre a vitória do Cleveland por 115-104 para cima do Golden State. No primeiro quarto, tivemos ali um equilíbrio bem grande entre as duas equipes. O que acabou fazendo a diferença no primeiro quarto foi o Stephen Curry, né? O Curry matou 3 bolas de 3 no primeiro quarto e fez o Golden State fechar na frente. Só que no segundo quarto, a defesa do Cleveland engoliu o Golden State, né? O Cleveland foi muito bem na defesa, forçou turnover, né? E teve um domínio enorme no garrafão, né? Teve um domínio enorme no garrafão, pontuou muito por dentro, pegou muito rebote e o Cleveland foi para o intervalo com uma vantagem de 12 pontos. No terceiro quarto, o Cleveland continuou dominante no garrafão, chegou a abrir 18 pontos de vantagem. O contra-ataque do Cleveland foi muito bem, né? Machucou demais o Golden State. Só que o Warriors, ali no meio do terceiro quarto, conseguiu diminuir a desvantagem. O Curry, o próprio Jackson Davis, né? Veio bem do banco e o time conseguiu diminuir para 6. Só que na reta final, o Darius Garland apareceu super bem, cavou muita falta, quebrou o ritmo do Warriors e conseguiu fazer o Cleveland levar 9 pontos de vantagem para o quarto período. E no quarto período, o que acabou fazendo a diferença foi o garrafão, né? De novo, o garrafão fez a diferença, o Cleveland deitou e rolou no garrafão do Warriors, que, assim, teve zero proteção. O Steve Kerr decidiu fechar o jogo com uma formação de small ball, né? O Steve Kerr fechou o jogo com a lineup extremamente baixa. O Cleveland deitou e rolou por dentro. Mobley e Jarrett Allen cansaram de pegar rebote ofensivo e o Cleveland garantiu a sua terceira vitória na temporada, começo 3-4, e o Golden State sofreu a sua segunda derrota, começo 5-2. Destaques individuais da vitória do Cleveland: Donovan Mitchell, 31 pontos, 7 assistências e 5 bolas de 3. Donovan Mitchell tá jogando em nível MVP, tá? Tá jogando nível MVP nessa temporada. Impressionante o Donovan Mitchell. Darius Garland finalmente ajudou o Donovan Mitchell. Foram 24 pontos para ele, 7 assistências. Evan Mobley teve um bom jogo, duplo-duplo, 13 pontos e 16 rebotes. E o diferencial, né, garrafão. Foram 41 pontos do Cleveland dentro do garrafão. Não, perdão, 58 pontos dentro do garrafão e 41 rebotes, tá? 41 rebotes, né? O Cleveland né, venceu a batalha dos rebotes, 41-27, e venceu a batalha dos pontos no garrafão, 58-24. Né? Realmente isso foi o grande fator, né, determinante para a vitória do Cavs. Pelo lado do Warriors, vale o destaque para o Stephen Curry, que jogou super bem, foram 28 pontos e 7 bolas de 3 para o Curry, jogou demais, só que, velho, né, faltou defesa, faltou, obviamente, proteção de aro, que não houve proteção de aro. O Steve Kerr foi muito mal nesse jogo, tomou péssimas decisões. A decisão dele ali de fechar o jogo com a lineup baixa, a decisão dele de colocar o Klay Thompson para defender jogadores maiores, né? O Klay Thompson, durante todo o jogo, defendeu ali o Evan Mobley, em alguns momentos defendeu o Jarrett Allen em algumas posses, em poucas posses, mas defendeu. Então, assim, eu acho que foram decisões bem ruins do Steve Kerr, e para mim o Steve Kerr foi o grande culpado por essa derrota do Warriors. Se o Steve Kerr tivesse fechado o jogo, né, com o Looney ou com o Jackson Davis, e se tivesse usado o Klay para defender, sei lá, o Donovan Mitchell, para defender o Darius Garland, eu acho que as coisas poderiam ter sido melhores para o Warriors, tá? Acho que poderia ter sido um jogo melhor para o Golden State, que teve chance de vencer. Começou melhor no primeiro quarto, teve bons momentos ali no terceiro. Então o Warriors tinha a janela ali da vitória, só que não aproveitou. Chris Paul e Wiggins também mal no jogo de ontem, hein? Chris Paul e Wiggins muito mal no jogo de ontem, né? Vale aí a crítica aos dois. Mas é isso, se você quiser uma análise mais aprofundada sobre esse jogo do Cleveland contra o Warriors, tem vídeo no canal. Pessoal, é isso. Tá, esses foram os jogos que rolaram ontem, né? Poucos jogos, mas ainda assim rendeu um vídeo de mais de 20 minutos. Meu Deus do céu. Mas vocês gostam, né? Vocês gostam de vídeos mais longos. Ó, se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. Não se esqueçam de
dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com período de teste grátis, né? O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então se você não tem, vale a pena assinar, usa o link, que aí você consegue esses benefícios e ainda ajuda aqui o canal, então dá essa moralzinha. E é isso, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.